Olá, eu sou a Maria Tereza e vou dar continuidade ao módulo 4 do curso Apicultura para Iniciantes. Esse módulo 4 trata da instalação do apiário. Estamos vendo vários aspectos importantes para a escolha de um bom local para o apiário. Na parte 3, nós já vimos sobre a importância da disponibilidade de água. E agora, na parte 4, nós vamos ver as condições ambientais, que são favoráveis às abelhas, e vamos ver também quando essas condições ambientais são desfavoráveis e o que se pode fazer. Bom, o que se entende por condições ambientais favoráveis para as abelhas, né? Então, um ambiente favorável às abelhas, ele deve apresentar, principalmente, temperatura e umidade adequadas. Esses dois fatores, eles são extremamente importantes porque eles afetam tanto o desenvolvimento como o comportamento das abelhas. A gente vai ver um pouco mais sobre esses efeitos. Bom, o que são temperatura e umidade, faixas de temperatura e umidade adequadas para as abelhas? Bom, vamos pensar aqui que no ninho das abelhas, né, existem áreas de crias, que são áreas nos favos onde as crias estão em desenvolvimento, onde a rainha faz a postura dos ovos e ali as larvas vão se desenvolver. Essas áreas, essas crias, né, onde existem essas crias, são as áreas do favo que devem ser mais preservadas de temperaturas e umidade inadequadas, porque as crias são muito sensíveis a variações desses dois fatores. Então, em muitos estudos, já apontam que a temperatura ótima, né, a faixa ótima para o desenvolvimento das crias, fica em torno de 30 a 35 graus Celsius, né? Então, nessa faixa de temperatura, as crias se desenvolvem sem problemas. Já para a umidade, essa faixa, alguns estudos mostram que essa faixa deve ficar em torno de 40 a 55%. Então, tanto essa faixa de temperatura como essa faixa de umidade, elas são adequadas, são favoráveis para que ocorra a eclosão dos ovos de forma adequada e o bom desenvolvimento das crias. Bem, e quando acontecem temperatura e umidade fora dessa faixa, ou acima ou abaixo dessa faixa ótima? Então, quando isso acontece, isso causa grandes efeitos, principalmente no desenvolvimento das crias. Como eu já falei, as crias são muito sensíveis a essas variações. Então, essas temperaturas, por exemplo, muito elevadas, elas podem causar anomalias nas crias, os adultos emergirem com defeitos, podem acarretar, inclusive, a morte, né? Altas temperaturas, baixa umidade, vai provocar o ressecamento dessas larvas que são extremamente sensíveis e causando a morte, né? E essas condições, elas vão afetar muito o forrageamento das abelhas. Elas vão parar de fazer o forrageamento, de coletar alimento, néctar, pólen, para procurar controlar esses fatores no interior da colmeia. E além de afetar as crias, né, os organismos, essa temperatura ou umidade que esteja fora daquela faixa adequada podem afetar os produtos das abelhas, né? O mel, por exemplo, como todo alimento, ele sofre com deterioração, né? E a temperatura elevada e a umidade elevada, tudo isso pode prejudicar a qualidade do mel, por exemplo. E quando essas condições são tão, digamos assim, insuportáveis, né? Quando as abelhas não conseguem controlar essas condições, elas abandonam o local à busca de um novo local que apresente condições favoráveis. Isso é um comportamento bem típico da abelha apis mellifera, né? A abelha africanizada, que a gente chama de enxameação
por abandono. Elas vão mesmo à busca de um local com melhores condições. Bom, as abelhas, elas conseguem regular a temperatura e a umidade no interior da colmeia. Elas têm mecanismos e estratégias para isso. No entanto, para que elas consigam fazer essa regulação, né, da temperatura, por exemplo, elas precisam de água. É necessário que a água esteja disponível, né? Então, a gente vai ver aqui por quê. As abelhas, elas conseguem fazer esse controle da temperatura, digamos assim, por meio da termorregulação. Esse é o termo que a gente usa para denominar esse comportamento, né? Essas estratégias que as abelhas utilizam para controlar a temperatura no ninho. Então, vamos falar aqui um pouquinho, por exemplo, como é que ocorre essa termorregulação no caso de altas temperaturas, quando as temperaturas estão muito acima daquela faixa ótima considerada adequada para o desenvolvimento das abelhas. Então, elas utilizam várias estratégias, como a dispersão dentro do ninho, elas se dispersam para evitar assim, aglomerações e evitar produzir calor ali na área de cria. E elas podem também sair da colmeia para também tentando reduzir essa temperatura interna. Outra estratégia é a ventilação. Elas promovem uma ventilação, uma corrente de ar pelo batimento das asas. Então, elas conseguem promover uma ventilação no interior da colmeia que favorece a redução da temperatura. E uma outra estratégia é coletar água, por isso que a água é muito importante. Elas coletam água, distribuem em pequenas gotículas pelo interior da colmeia, em cima dos favos, e promovem a evaporação dessa água por meio, né, da ventilação. Então, aqui a gente vê nessas fotos a saída, né, de um grupo de abelhas da colmeia, justamente na tentativa de resfriar o ninho. Aqui nessa outra foto, as abelhas estão na atividade de ventilação, estão posicionadas e batendo vigorosamente as asas de forma a promover correntes de ar que circulam pelo interior do ninho e conseguem, né, com esse mecanismo, reduzir a temperatura interna. Também elas podem evaporar o néctar, né? Expondo o néctar, as pequenas gotas de néctar na língua e promovendo a evaporação dele por meio da ventilação. Então, essas são estratégias bem interessantes que as abelhas realizam na tentativa tanto de baixar a temperatura, como também de aumentar a umidade, né? A umidade vai sendo aumentada pela evaporação da água e do néctar, promovida pela ventilação. E no caso de temperaturas baixas, elas também têm mecanismos para realizar a termorregulação nesses casos. Quando ocorrem temperaturas muito baixas, as abelhas elas ficam aglomeradas nos favos com cria. No caso das temperaturas altas, elas se dispersam. E no caso das temperaturas baixas, elas vão ficar aglomeradas nos favos com cria, justamente ali protegendo e gerando calor para que aumentar a temperatura ali naquela área que é tão sensível, né? Elas produzem calor pela contração dos músculos, mas para isso elas precisam consumir o mel, né, para gerar calor. Então, existe um grande consumo de mel nessa atividade. Então, além delas deixarem de forragear para realizar essa termorregulação, então elas deixam de coletar o néctar para a produção do mel. Além disso, elas vão ter um consumo maior do mel para geração de calor e realmente conseguir fazer o aumento dessa temperatura no ninho, protegendo as crias.
E o que o apicultor pode fazer? Nós vimos que as abelhas fazem um tremendo esforço para regular temperatura e umidade no interior da colmeia, né, no ninho. E o que nós podemos fazer? O que o apicultor pode fazer para ajudar esse grande esforço das abelhas? Então, em regiões com elevadas temperaturas e baixa umidade, como é o caso do semiárido do Nordeste, onde as colmeias ficam, no período de estiagem, ficam completamente expostas e recebem, então, altas temperaturas, né? E a umidade realmente chega a ficar muito baixa. Então, são condições extremamente desfavoráveis às colônias. Então, o que se pode fazer nesses casos? Em primeiro lugar, água próxima e disponível, né? Como nós vimos na parte 3, é extremamente importante manter essa água disponível próxima às colmeias, né? Próxima ao apiário, porque o desgaste das abelhas na atividade de coleta de água em regiões quentes e secas, é um desgaste enorme, né? Então, se a abelha tiver que percorrer longas distâncias para coletar água, para fazer essa termorregulação, o prejuízo vai ser ainda muito maior para a colônia do que se ela tiver uma água ali pertinho do apiário, pertinho da colônia. Então, o primeiro ponto nessa questão da termorregulação, de ajudar as abelhas nessas condições desfavoráveis, é a água. O segundo ponto é o sombreamento. Procurar instalar colmeias à sombra de árvores que não perdem as folhas na estiagem. Nós falamos alguns exemplos, algumas espécies de plantas, lá na parte 2, na flora apícola, nós mencionamos algumas plantas que não perdem as folhas no período de estiagem. Então, essas plantas devem ser, assim, preferidas, no caso, para instalar colmeias sob a sua sombra. Porque já foi observado que o sombreamento natural, promovido pelas árvores, ele ajuda a manter um melhor microclima ali para as colônias. Aqui a gente vê um sombreamento natural, né, no Nordeste. As colmeias foram instaladas sob a copa de árvores que ou não perdem ou perdem pouco as folhas no período de estiagem. A gente vê aqui uma vegetação bastante seca, mas que ainda existe uma sombra bastante favorável aqui sob essas árvores. Então, é escolher nesse local, escolher aquelas árvores que realmente possam fornecer sombra durante o ano todo. Aqui também a gente mostra outro apiário utilizando a sombra de cajueiros. Como foi falado, o cajueiro é uma das espécies que não perdem a folhagem no período seco. Pelo contrário, ele fica com uma copa até mais exuberante no período seco do que no período chuvoso. Então, o cajueiro realmente é uma ótima alternativa, uma ótima espécie para a instalação de colmeias sob a sua copa. Aqui na região sul, a gente vê o aproveitamento da sombra de eucaliptos, né? E além do aproveitamento dessa sombra aqui nesse apiário, a gente vê que o apicultor está utilizando uma espécie de tampa assim, um pouco maior, uma cobertura individual para as colmeias, que também essa cobertura ela também promove uma certa proteção contra as altas temperaturas. Aqui a gente vê novamente, ele teve que colocar tijolos aqui em cima, porque na área também ocorrem ventos e frequentemente levava essas coberturas. A cobertura é um pouco leve, mas é uma alternativa. E aqui a gente vê um outro tipo de cobertura, que é uma tampa, na verdade, mas que é uma tampa toda fechada em todos os lados e que ela é recoberta por um material que ele promove, é um material que reflete os raios solares. Então, promove uma certa proteção,
né, a colmeia, uma proteção melhor do que se fosse uma tampa simplesmente feita de madeira, mesmo material da caixa, né? Então, esse revestimento que reflete, né, a luz do sol evita também um superaquecimento. E aqui a gente vê o uso de coberturas, né? Isso foi um experimento feito no Piauí, usando coberturas artificiais, um grupo de colmeias instaladas sob a copa de árvores, outro sob a cobertura de tela sombrite, um outro sobre a cobertura de tela de palha, não tela, palha, e um outro grupo ainda ficou exposto, um outro grupo de colmeias ficou exposto a pleno sol. E a gente vê aqui como essas coberturas foram importantes para manter a temperatura interna do ninho. A temperatura interna foi tomada por meio de termômetros colocados na parte central da colmeia. E aqui a gente vê que as coberturas de tela tipo sombrite e aquelas colmeias que estavam a pleno sol ficaram com a temperatura interna altíssima, né, em torno de 40 graus. Então, o sombrite não foi eficiente, as abelhas tiveram um desgaste, provavelmente um desgaste muito grande para tentar manter essas condições de temperatura aqui, não conseguiram chegar, as temperaturas ficaram muito altas. Quando a gente compara com a temperatura interna que ocorreu sob a cobertura de palha e sob a copa de árvores. Então, essas temperaturas ficaram abaixo dessas aqui obtidas sob a tela sombrite e sob o sol. Então, a gente vê como é importante o sombreamento para ajudar as abelhas na termorregulação do ninho. Então, nós vamos falar também nós falamos muito sobre temperaturas elevadas, umidade baixa, mas vamos falar agora sobre outras condições desfavoráveis, né? Então, o que a gente considera também condições desfavoráveis no local do apiário? São locais que apresentem riscos de alagamentos e de elevada umidade, locais que apresentem alto risco de queimadas, que frequentemente sofrem incêndios, e locais com ventos fortes. A gente vai falar um pouquinho a respeito. Então, locais com riscos de alagamento e que apresentam alta umidade. A elevada umidade também não é interessante para as abelhas, pode ocasionar a ocorrência de mofo, né, fungos nos favos, pode deteriorar as caixas, as colmeias, que são feitas de madeira, pode propiciar o surgimento, a proliferação de micro-organismos que não são nada interessantes para a saúde das abelhas, né? Então, esses locais com alta umidade, geralmente são beira de rios, baixadas e várzeas, que além dos riscos de alagamento, eles podem serem locais com uma umidade muito alta, que não é interessante para as abelhas. Podem até ter boas floradas, mas não são interessantes em função desses riscos. Como alternativa é escolher locais próximos, né, das fontes de água, mas que sabidamente eles não alaguem no período das chuvas, no período chuvoso. Então, é bom sempre explorar a área, tanto no período seco como no período chuvoso, para saber se os locais que têm riscos de alagamento. E ter cuidado, inclusive, com os acessos, as estradas que o apicultor utiliza para chegar ao apiário. Porque se esses acessos também alagarem, vai desfavorecer muito o trabalho do apicultor. E nos locais que são úmidos, né, e que tem, além da alta umidade, baixas temperaturas. Então, nesses locais, o recomendável é que se posicione as colmeias de modo que elas recebam sol nos períodos mais frios, principalmente o sol da manhã.
Então, nesses locais tem que se tomar muito cuidado, então, para que o sombreamento não permita que essas colmeias recebam sol, porque elas precisam receber o sol para melhorar as condições de umidade e de temperatura nesses casos. Os outros locais que devem ser evitados são locais que frequentemente sofrem queimadas ou incêndios. Quando isso não for possível, deve-se construir o aceiro no entorno do apiário. E o que seria o aceiro? O aceiro é uma faixa de 2 a 4 metros de área sem vegetação em volta do local que se quer proteger do fogo, no caso, o apiário. Então, fazer uma faixa de 2 a 4 metros de largura em volta do apiário, sem vegetação, né? Toda a vegetação ali deve ser retirada para que, se o fogo chegar próximo ao apiário, ele não consiga ultrapassar aquela faixa do aceiro, né? Porque ele não tem vegetação, então não vai permitir a propagação do fogo para a área do apiário. E os locais com ventos fortes, né? Devem ser evitados tanto quanto possível. Por exemplo, evitar instalar o apiário em cima de morros, que já se sabe que nesses locais vão ter ventos muito fortes. E os ventos fortes, eles são prejudiciais para as atividades das abelhas. Elas vão ter uma dificuldade muito maior de voar, né, de se locomoverem, de realizar suas atividades de forrageamento em locais com ventos fortes. Então, nesses locais, quando evitar, no caso, esses locais em cima de morros, mas quando mesmo em locais que não sejam assim tão elevados, mas que ocorram ventos fortes, o recomendável é utilizar e instalar as colônias de forma que elas possam ser abrigadas por uma faixa de vegetação que a gente chama de quebra-ventos, né? Podem ser cerca-vivas, plantadas pelo próprio apicultor, ou ele pode aproveitar, né, aglomerados de árvores que existam em sua propriedade, que possam proteger as colmeias da ação dos ventos.